E era justamente esse tipo de raciocínio que no século XVI, meus irmãos, a Igreja Católica Romana usou, mas também os próprios arminianos. Por exemplo, se lermos os cânones do famoso Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI contra a Reforma Protestante, né? Especificamente no ano de 1545, e foi concluído em 1563, o mesmo ano de publicação do nosso catecismo, não é? Vamos notar, vamos perceber de maneira muito clara, quando eles abordam a doutrina da justificação pela fé, o ódio que eles tinham contra a doutrina da palavra de Deus. Vamos notar isso. O cânon 9, ouçam com atenção, irmãos, o cânon 9 diz bem assim, no Concílio de Trento, contra a Reforma Protestante: se alguém disse que pela fé o ímpio é justificado, de tal modo como para dizer que nada mais é obrigado a cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele esteja preparado e disposto pelo movimento de sua própria vontade, seja anátema. Isso foi uma resolução em resposta à Reforma Protestante, a pregação da justificação pela fé, da graça de Deus. O cânon 12 diz assim: se qualquer um disser que a fé justificadora é nada mais do que a confiança na divina misericórdia que perdoa pecados por amor de Cristo, ou que é a confiança por si só, porque somos justificados, seja anátema. Percebam a maneira como eles rejeitaram a graça de Deus, tal como revelada nas Escrituras. Agora, prestem atenção no cânon 24, que diz bem assim: se alguém disser que a justiça recebida não é, observe, preservada e também aumentada diante de Deus através de boas obras, mas que as referidas obras são meramente os frutos e sinais da justificação obtida, mas não a causa do aumento dos mesmos, seja anátema. Essa foi a resposta católica romana aos reformados. Seja anátema. Notem que tudo o que está sendo lido aqui nos cânones do Concílio de Trento, nós encontramos de maneira clara no texto da Palavra de Deus, defendendo o oposto disso aqui. Totalmente o oposto. Enquanto nós lemos que não tem a ver com quem faz, mas com quem crê no que Deus está dizendo, e a justificação vem por meio da fé, eles estão falando totalmente ao contrário. Não. Se alguém está dizendo que crer de fato no Evangelho, confiar na misericórdia divina é o que traz justificação, seja anátema. Essa é a mensagem da Igreja Católica Romana daqueles dias. E não só os romanistas, meus irmãos, mas os próprios arminianos remonstrantes também pensaram assim. Quando lemos os cânones de Dort, no capítulo 1, Divina Eleição e Reprovação, ouçam bem a heresia de número 4. Vamos para a seção de heresias agora. Heresia 4 diz bem assim. Isso os remonstrantes registraram. A eleição para a fé depende das seguintes condições: o homem deve fazer uso adequado da luz da natureza e deve ser piedoso, humilde, submisso e qualificado para a salvação. Entendeu? Tem que ser digno de ser salvo. Então lembrem-se, estamos falando sobre a graça de Deus. O homem não merece. Se houver mérito, não há graça. A Escritura é clara com relação a isso. A justificação, então, é por meio da fé em Cristo, fé que é dada por Deus, por meio da pregação do Evangelho. Observem como Paulo é claro em Romanos 4, versos 4 e 5, ele fala: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça. Ou seja, quem está praticando, quem está fazendo para obter, o que ele recebe não é segundo a graça, mas ele fala, mas segundo a dívida. Se alguém é digno e pode fazer algo para ser salvo, então não é a graça de Deus que salva essa pessoa, mas Deus está pagando essa pessoa. É um galardão segundo a dívida. Mas no verso que ele vai dizer: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas tanto os católicos romanos quanto os arminianos não aceitaram essa verdade. O homem, segundo eles, deve merecer. Notem ainda como eles se aprofundam na heresia. Heresia 7, no mesmo capítulo ainda. Eles falam: nesta vida não há fruto. Nós acabamos de ler Romanos 6, onde Paulo expõe as consequências e os frutos da graça de Deus na nossa vida. Mas os arminianos disseram: nesta vida não há fruto, consciência ou certeza da eleição imutável para a glória.
exceto a certeza de que depende de uma condição mutável e incerta. Irmãos, isso é basicamente dizer que a fé deles é baseada na dúvida. Enquanto nós nos firmamos naquilo que Deus diz e temos certeza do que Ele fala, a fé deles é baseada na dúvida. Ou seja, nós temos que duvidar. A única certeza que nós temos é que não temos certeza. É basicamente isso. Agora observe a heresia 9. Essa realmente é chocante. Né? É chocante. Deus envia o evangelho a um povo mais que a um outro, não meramente e somente por causa do bom propósito de sua vontade. Efésios capítulo 1. Isso não conta, certo? Mas por ser este melhor e mais digno que o outro, ao qual o evangelho não é comunicado. Esse era o ensino. Nós podemos notar aqui algo diabólico. Nós não podemos ficar tentando inventar palavrinhas bonitas e suaves para fingir que isso aqui é uma coisa aceitável. Porque é a rejeição da palavra de Deus. É dar glória ao homem e dizer, que graça coisa nenhuma. Eu tenho que fazer. E Deus só é um mero ajudante no processo de salvação. Infelizmente, meus irmãos, isso foi defendido. Tanto os remonstrantes como os romanistas não aceitaram a salvação sem mérito, pela graça, mas realmente entenderam que o homem merece, ele deve ser qualificado para a vida eterna, ele deve ser digno para isso.